mas de forma bastante rápida, a diferença entre o que o arminiano crê e o calvinista crê. Ou seja, de relance, fazendo uma breve recapitulação aqui para as nossas vidas, eu gostaria de frisar alguns aspectos que nós consideramos no domingo passado, para que assim nós tenhamos a oportunidade de entrar no capítulo 1. Queridos, nós vimos historicamente que o calvinismo é uma resposta às ideias que surgiram por meio de Armínio e assim por meio dos seus seguidores, os remonstrantes, que estavam se distanciando daquilo que os calvinistas ou a igreja protestante defende em termos da salvação, da soberania de Deus, da salvação. A igreja, ela sempre se viu em meio a esses conflitos, entre essas controvérsias. Nós vimos que Paulo ele já tinha grandes questões com os judaizantes. Quando ele escreve aos Gálatas, ele pontua necessariamente isso que nós estamos estudando. Olha, se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão anulando a cruz de Cristo. Pois vocês creram, vocês foram salvos, vocês estão sendo preservados, porque vocês creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso não se deu por causa de ritos judaicos sendo observados a fim de serem salvos. Pelo contrário. Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele combate novamente os judaizantes que tinham essa ideia bem gravada em suas mentes e corações, que a salvação se dá por meio do esforço humano, por meio da observação da lei. E Paulo ele deixa bem claro em Gálatas, a lei, ela tem uma utilidade, expor a nossa incapacidade, a nossa pecaminosidade, para que assim sejamos conduzidos a Cristo. O único que obedeceu à lei perfeitamente pode assim propiciar os nossos pecados. Isso não se deu por obras. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, ele vai dizer a mesma coisa. A salvação é pela fé, independente das obras. Porque nem Abraão tem do que se gloriar diante de Deus, pois a fé que lhe foi imputada para a justiça. Então, Paulo, ele sempre se viu em meio a essas controvérsias. Inclusive, meus irmãos, o pastor Mauro Mastro, ele tem um livro bastante interessante sobre isso, Lei e Graça. Nesse livro, é um livreto, um livro menor do que o que nós estamos estudando. Nesse livro, ele vai dizer que só existem duas religiões no mundo. Essencialmente, só há duas religiões no mundo. A que prega a salvação pela graça, graça imputada, outorgada, favor imerecido, e a que prega que a salvação é pelas obras. Essencialmente, se você analisar todas as religiões, a parte do cristianismo histórico, você vai ver que há aspectos de observação para que o homem se sobressaia, tanto em meio à sociedade como diante do divino, diante do sobrenatural, independente da religião que se postule. A ideia sempre vai ser essa, a salvação é pelas obras. O cristianismo, contudo, enfatiza que a salvação é pela graça, independente das obras. Então, meus amados, quando Agostinho discutiu com Pelágio sobre as doutrinas da graça, foi a mesma realidade vivenciada por Paulo. É claro, Paulo inspirado, e Agostinho de Hipona se apegando às premissas apostólicas. Quando a igreja, na era medieval, se viu também em discussões sobre essas ideias, sobre essas verdades, é a mesma realidade. Essencialmente, sempre será essa a discussão. Salvação pela graça ou salvação pelas obras. Com Agostinho de Hipona e muitos outros teólogos, seja na Idade Média ou na Reforma Protestante, a ideia sempre subjaz a essas questões. Graça, salvação pela graça ou pelas obras. Daí ter surgido duas nomenclaturas que, mais uma vez, nos remete a essa discussão. Monergismo e sinergismo. Os teólogos reformados, bem como os reformadores, acreditam que a salvação ela é monergística, ou seja,
é só o Senhor quem age soberanamente para salvar os pecadores da sua perdição eterna. É uma obra exclusiva de Deus. Vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Verso 44. João 6,44 diz assim: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Se nós fôssemos sintetizar os 5 pontos do calvinismo em um único versículo, esse versículo ele é bem propício para isso. Quando Cristo diz, ninguém pode vir a mim, ele já está dizendo, olha, vocês estão mortos. Vocês não podem vir a mim por ação própria. Depravação total. Se o Pai, com essa declaração, Jesus já nos aponta para uma intervenção divina, pois o ato de Deus conduzir alguém ao seu Filho Jesus Cristo se dá por eleição. Então, vejam que é a eleição incondicional. É o Pai quem nos conduz a Cristo. Ele só conduz a Cristo aqueles que Cristo há de ressuscitar no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A graça irresistível, né? É o Pai quem atrai, é o Pai quem traz. E é claro, aqueles que vão a Cristo, vão porque nele encontram expiação para os seus pecados. Expiação, né, é definida ou limitada. Sproul, no livro O que é Teologia Reformada, ele fala que seria uma melhor expressão, né, expiação definida. Né, ou definida, do que expiação limitada. Porque expiação limitada dá a ideia de insuficiência no sacrifício de Cristo Jesus. O que Sproul desconsidera completamente. Né? Isso é uma má interpretação, porque o sacrifício de Jesus Cristo ele é perfeito e suficiente para todos aqueles a quem vai a Ele, que são conduzidos pelo Pai. E eu ressuscitarei no último dia. Aqueles que são conduzidos pelo Pai a Cristo hão de contemplar a sua ressurreição, porque é o Pai quem os preserva. Perseverança dos santos. Amados, agora vamos para o capítulo 5. João capítulo 5, versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ora, se é Cristo quem dá vida, isso significa que aqueles que não têm vida nele estão mortos. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Então percebam, meus irmãos, que a salvação ou é pela graça ou é pelas obras. E é claro que o homem, devido ser egocêntrico, prepotente e sempre desejar usurpar o lugar de Deus, embora isso seja impossível, sempre vai querer se enaltecer. O homem tem essa capacidade, essa disposição de se colocar como centro de tudo, como aquele que pode fazer todas as coisas a parte de qualquer ajuda. O homem, ele é ídolo de si mesmo. Então, quando ele percebe que a salvação é um construto das suas ações, é uma consequência da sua vontade, é algo que ele causa, ele vai se ufanar. Mas não diante de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E como foi lido aqui hoje pela manhã, o Senhor, por 3 vezes, aqueles que não estão em relação com Deus, pelo contrário, abafam a verdade de Deus, trocam a verdade de Deus pela mentira, são entregues. O apóstolo Paulo diz, olha, Deus os entregou. Por 3 vezes, no texto que nós lemos hoje pela manhã, essa expressão ela é enfatizada.
Deus os entregou. Percebam, meus irmãos, que isso que nós estamos estudando aqui não é algo novo. Não é algo do pastor David, mas que sempre foi fruto de controvérsias ao decorrer da história. Contudo, ou você se submete às escrituras sagradas, ou você se submete ao seu próprio coração. Ou você depende de Deus para a sua salvação, ou não. Isso sempre foi discutido. Foi discutido pelo apóstolo Paulo, Agostinho e Pelágio e tantos outros ao decorrer da história do cristianismo. A igreja, influenciada, a igreja católica romana, ali no período dos reformadores, influenciada pela filosofia e teologia de Tomás de Aquino, dizia o seguinte, olha, pois a igreja era semi-pelagiana, olha, o pecado não afetou radicalmente o homem. Nós veremos isso com mais detalhes à frente. Mas percebam que já era ali um subterfúgio, uma forma de colocar o homem em colaboração com Deus. Seja o sinergismo ou o semi-pelagianismo, a ideia é essa. É o homem colaborando com Deus para a sua salvação. Mas como o homem vai colaborar com Deus para a sua salvação se ele está morto em delitos e pecados? Se ele não tem vida à parte de Cristo? Se sem Cristo nada ele pode fazer? Mas a igreja sempre procurou fazer com que o homem colabore com a sua salvação, dando o primeiro passo, pensando em Deus, porque sempre haverá respingos, seja do humanismo, seja da prepotência humana, seja de uma má interpretação das escrituras sagradas, fazendo do homem um colaborador com a salvação. Então, essas controvérsias sempre ocorreu dentro da igreja. Mas, como eu falei agora há pouco, ou a salvação é pelas obras, ou é pela graça. São autoexcludentes. Mas, pastor, Tiago diz que nós não somos salvos pela fé somente. O apóstolo Paulo está combatendo os judaizantes. Tiago está combatendo os libertinos que diziam, eu sou salvo, então eu posso viver de qualquer forma. Então, Tiago, ele diz assim, ora, se você diz que tem fé, mas essa fé não se evidencia através das suas obras, a sua fé é morta. Porque a verdadeira fé nos leva a uma piedade. E não é isso também que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 10? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, Paulo e Tiago não estão em contradição, mas estão se complementando. A fé, a salvação é pela fé, independente das obras. Uma fé depositada em Cristo Jesus, que é o nosso mediador. Contudo, essa fé ela não está morta, ela não está em inércia. É uma fé que gera piedade em nossas vidas. Paulo, ele combate os judaizantes e Tiago combate os libertinos. Olha, você diz que tem fé? Os demônios creem que estremecem. Eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, não para a salvação. Que isso fique claro. Tiago ele não está falando que essas obras feitas em Cristo nos salva. Ele está dizendo que essa fé, a fé que nós temos em Cristo Jesus, nos dá uma nova vida nele. Essa fé se evidencia em obras. É por isso, meus queridos, que é tão contraditório cristãos vivendo em pecado, mas dizendo que são salvos, cristãos mentindo, na continuidade da mentira. E João deixa isso bem claro. Aquele que permanece em pecado não viu a Deus, não tem a Deus. Porque o Senhor, Ele nos salvou, Ele nos deu vida. Estávamos mortos, Ele nos deu vida. E isso foi uma ação exclusiva de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Sim.
o semi-pelagianismo? Como assim? É, a gente tem que entender o que é isso de bom num homem. Porque, por exemplo, quando a gente estudar a depravação total, nós não estamos querendo dizer com isso que o homem é incapaz de praticar coisas boas. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Embora o pecado tenha borrado essa imagem e semelhança de Deus, ele ainda é capaz de produzir coisas boas. Ele produz a arte, música, ele produz entretenimentos que nos aproximam uns dos outros, né? Ele produz uma boa ciência, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Contudo, nas questões espirituais, o homem está completamente morto. Então, quando nós falamos da depravação total, que é o capítulo 1, é que ele é incapaz de dirigir-se ao Senhor, porque o pecado, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, né, ele já começa a desenvolver a partir do capítulo 1, para depois falar por que a justificação se faz necessária. Né, o pecado afetou o entendimento humano, não há quem entenda. Afetou as ações humanas, não há quem busque. Todos se extraviaram. A garganta é sepulcro de morte. Sim. Pois é, essas músicas, elas são problemáticas. Mas, agora, é claro, as escrituras falam que o homem, ele tem valor inerente, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que quando ele rejeita a Cristo, o juízo de Deus sobre a sua vida será muito maior. Porque Deus lhe atribuiu um valor inerente, ou seja, ele foi o objeto que Deus disse, é muito bom. Então o homem, ele reflete características de Deus que animais não têm, que a criação, a parte do homem, não possui. O homem sim. Então, quando as Escrituras nos apresentam Cristo para a nossa salvação, a promessa é de restauração, e aqueles que rejeitam a Cristo serão julgados por toda a eternidade, e Deus será louvado pela sua justiça, porque eles rejeitaram o melhor, digamos assim, né, o melhor de Deus para nossas vidas, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando nós dizemos assim, você tem um valor. Que tipo de valor é esse? Você tem um valor, o Espírito Santo. A gente tem que tomar cuidado, que valor é esse que está sendo atribuído. Porque as Escrituras deixam bem claro que nós somos corruptos, que nós somos maus, que as nossas disposições são iníquas continuamente, e que se não fosse o Senhor regenerando o coração, transformando a mente, moldando a personalidade, nós não queríamos Deus. Pelo contrário, nós iríamos rejeitá-lo, justificando as nossas posições de negação. Então, amados, ou o Senhor é glorificado na salvação, ou não. E uma terceira via seria, o Senhor merece toda a glória na salvação, mas também eu colaborei. Né? Deve ter um pouquinho de glória aí para mim. Então, essa é a posição arminiana e a calvinista. Né? O calvinismo, como uma resposta aos remonstrantes, dizem, o homem ele está completamente depravado. Nas questões espirituais, ele está morto. O arminiano, não. Não. O pecado não afetou completamente o homem. Ele tem, sim, a capacidade de escolher Deus. Aí os calvinistas dizem isso. Não, pecado afetou toda a constituição humana. Os arminianos vão dizer, olha, a eleição é condicional. O Senhor, ele previu que nós iríamos responder, então ele nos elegeu. Os calvinistas vão dizer, recapitulando o que nós estudamos no domingo passado. Os calvinistas dirão, a eleição é incondicional, porque a eleição se deu na eternidade.
Antes que os gêmeos nascessem, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. O cordeiro foi imolado, nos diz João, antes da fundação do mundo. Portanto, a eleição é incondicional. E quando as Escrituras falam de presciência, que Deus nos escolheu segundo a sua presciência, a ideia é de que no plano eterno nós já tínhamos uma relação com Deus, no sentido de que Ele nos elegeu para a eternidade. E um dia, no espaço-tempo, foi necessário nós o confessarmos com os lábios e crermos de todo o coração que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas a eleição não foi condicionada aos nossos atos, porque os atos de justiça humana são trapos de imundícia para o Senhor. Está borrado pelo pecado. É por isso que a eleição é incondicional em Cristo Jesus. Como diz Paulo em Efésios capítulo 1, fomos escolhidos nele, em Cristo Jesus, que foi recebido em glória porque obedeceu ativamente e passivamente a lei. Morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. E como ele disse na cruz, está consumado, ele completou a sua obra em favor daqueles que o Pai elegeu na eternidade. Daí, o Senhor também providenciar um sacrifício pelos eleitos. Não por todos, mas pelo seu povo. Como nós podemos ler em Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Que diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo vai salvar o seu povo. Então, com isso, por quem Cristo morreu, ele há de atrair pelo seu evangelho. A graça, ela pode ser resistida? Pode. Mas ela é irresistível, ou seja, Deus transformará o coração, Deus transformará a visão de mundo da pessoa e ela vai se render a Cristo Jesus. Daí, ele ser salvo. Mas se não fosse o Senhor, nós não chegaríamos até o fim. Daí a perseverança dos santos. Ou, como diz Sproul, no livro O que é Teologia Reformada, a preservação dos santos. É Ele quem nos preserva. Caímos, mas Ele nos ergue. Pecamos, conhecendo as Escrituras, mas Ele nos purifica. Podemos até nos distanciar, mas Ele vai nos atrair novamente. E quando nós nos voltarmos, Ele vai ao nosso encontro. É o Senhor. É o Senhor. Porque, meus irmãos, a igreja ela é composta de pecadores remidos. Mas, refletindo sobre os nossos pecados, conhecemos a Cristo, Ele nos deu do seu Espírito para sermos santificados e nós buscarmos santificação, temos os meios de graça para o nosso fortalecimento, mas os cristãos ainda pecam. Os cristãos ainda transgridem a lei do Senhor. Mesmo dizendo que o amam, mesmo dizendo que querem servi-lo, que querem obedecê-lo, o cristão ainda peca. E como diz Samuel Bolton, no livro Os Puritanos e a Conversão, o pecado é o mal sem par. Não há algo comparado ao pecado contra Deus. E o cristão, mesmo conhecendo todas as verdades celestiais, ainda peca contra o Senhor. Se não fosse o Senhor, o perdoando, purificando, santificando, conduzido, certamente nós não iríamos até o fim. É por isso que os arminianos, eles não apresentam um sacrifício seguro de Cristo Jesus. O Cristo do arminianismo não é um Cristo que garante a salvação, que possibilita a salvação. E que não preserva finalmente, mas que lhe ajuda conforme você se ajuda.
É por isso que surgiu aquela declaração, uma vez salvo, salvo para sempre, justamente para combater essa falsa ideia, porque, meus irmãos, nós pecamos. Já imaginou se a salvação dependesse de nós? É por isso que muitos pentecostais, arminianos, ficam em temores, em conflitos, porque uma hora estão salvos, outra hora perderam a salvação, uma hora... Aí os bichinhos ficam se martirizando por causa de falsos ensinos. Amados, como foi bom descobrir essa verdade. Como foi maravilhoso descobrir a expiação de Cristo Jesus pela minha vida. Isso me trouxe segurança. Isso me trouxe consolação. E mais dependência de Deus. Porque se dependesse de mim ou de você, meus irmãos, misericórdia. É por isso que Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Digamos que a fé que é dada por Deus é o instrumento pelo qual lhe garante propiciar, né? Usufruir, desfrutar, se apropriar do que Cristo tem para você. Como diz Paulo, né? Mediante a fé. Né? Então vamos lá aqui para o livro. A essência do calvinismo. Já consideramos o que é o calvinismo. É um histórico dos 5 pontos fundamentais da sua doutrina, um resumo dos denunciados desses pontos, e que a diferença entre o calvinismo e o arminiano não consiste em mera questão de ênfase, e sim de conteúdo. Então não é simplesmente questão de ênfase, mas de conteúdo, e conteúdo bíblico. Há diferenças concretas, reais, substanciais e significativas entre esses dois sistemas teológicos. Amados, o autor aos Hebreus, quando ele fala do sacrifício absoluto de Cristo, ele está dizendo o seguinte: olha, Cristo é superior a Moisés, a revelação que se deu nele é superior às revelações do Antigo Testamento, porque ele é o cumprimento. Ele é o cumprimento das promessas do Velho Testamento. O seu sacrifício é um sacrifício perfeito, necessário ter oferecido a Deus uma única vez. Não é como os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram necessários fazer mais e mais vezes, dado a sua, entre aspas, né, ineficácia, porque os sacrifícios do Antigo Testamento perdoavam, purificavam, porque eram sombras de uma realidade, Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Então, embora tivesse a sua eficácia no Antigo Testamento, devido a apontar para Cristo, perdoar e purificar pecado, aquilo ali era transitório. O nosso Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, se ofereceu uma única vez, capaz de perdoar todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Daí o autor aos Hebreus também dizer: olha, não tem a ordem arônica, a ordem sacerdotal? Cristo é superior, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Tudo isso, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, tudo isso para que entendamos que o sacrifício de Cristo é eficaz, é perfeito. Então, quando Paulo Anglada diz que não se trata simplesmente de questões de ênfase, mas de conteúdo, de questões essenciais, concretas e substanciais, Paulo Anglada está dizendo o seguinte: olha, quando o calvinista olha para o sacrifício de Cristo Jesus, ele sabe que os seus pecados foram perdoados e que ele pode se consolar em vista do novo céu e da nova terra, porque o sacrifício de Cristo é uma garantia, porque o seu sacrifício é perfeito e absoluto. Quando o arminiano olha para o sacrifício de Cristo, ele entra em contradição. Porque como eu vou encarar um sacrifício perfeito de Cristo Jesus, se haverá no inferno pessoas por quem Cristo morreu? Daí nós voltamos àquela velha questão. Não é uma garantia, mera possibilidade. E se haverá no inferno pessoas por quem Cristo morreu, pessoas que conheceram a Cristo, depois se afastaram, pessoas que eram salvas, depois não é mais,
Isso corrói o sacrifício de Cristo. E todo o argumento do autor aos Hebreus com relação à natureza do sacrifício de Cristo. É por isso que Paulo Anglada, ele diz: há diferenças concretas, reais, substanciais e significativas entre esses dois sistemas teológicos. É claro que no afã da igreja hoje considerar, né, o arminianismo como parceiro, desprezam aquilo que Dort considerou, que o arminianismo é uma heresia. Hoje não, hoje as pessoas dizem, não, o arminianismo é uma heresia, é um erro teológico. E de fato, nós devemos reconhecer essas pessoas como pessoas que estão em erro teológico. Sim, sem sombra de dúvida. Mas nós não podemos suavizar a gravidade do que é dizer que a expiação é universal. Porque se eu entendo o argumento do apóstolo Paulo aos Gálatas e do autor aos Hebreus, eu vou chegar à seguinte conclusão, à luz do arminianismo. Olha, o sacrifício dele não é perfeito, não. Haverá no inferno pessoas por quem Cristo morreu. E nós não podemos ter garantia de nada. Porque se depende também de mim, então não há como ter garantia. E a promessa de Deus é falha. Como é que ele me chama para seguir o seu filho, confiar no seu sacrifício, e por conta da minha fragilidade, por conta do pecado que afetou a minha constituição, agora eu não vou para o céu? É claro que o problema é meu, mas também o problema é de Deus, que não me garantiu coisa nenhuma, só fez possibilidades. Amados, as conclusões corrói o sacrifício de Cristo, corrói o postulado de Cristo Jesus, evidenciado em todo o Novo Testamento, bem como no Antigo. É por isso que Paulo Anglada diz, olha, é perigoso, né, entender o sacrifício nesses moldes. Continuando, entretanto, qual é a essência do calvinismo? Quais as verdades distintivas do calvinismo como sistema doutrinário? Elas se encontram em dois departamentos da teologia sistemática: a antropologia e a teontologia. Teontologia diz respeito à finalidade, propósito. Todo o sistema teológico conhecido como calvinismo é o resultado natural, lógico e bíblico de duas doutrinas fundamentais: a doutrina da queda do homem e a doutrina da soberania de Deus. Isto é, a corrupção da natureza humana e a vontade livre e soberana de Deus. Essas doutrinas fundamentais para o calvinismo sustentam-se no castigo divino prometido para o pecado em Gênesis 2,17. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Reconhecido nas palavras do apóstolo Paulo, quando afirma que o não convertido está morto nos seus delitos e pecados. Elas sustentam-se igualmente na afirmativa inequívoca, também de Paulo, de que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se essas duas doutrinas são verdadeiras, e não há como negá-las biblicamente, então não se pode concluir outra coisa senão que Jesus é o real autor e consumador da fé, e não o homem. Amados, quando nós falamos a respeito de calvinismo, nós estamos também ali caminhando na antropologia, né, e na teontologia, né, estudo da finalidade, do propósito. Mas propósito que diz respeito à soberania divina. Queridos, estudar essas questões são importantes porque cada vez mais nós percebemos a igreja se distanciando dessas premissas. E isso enfraquece a igreja em todo o sentido.
quando nós percebemos claramente o que significa a queda do homem, quem era o homem antes da queda, depois da queda, quem é o homem regenerado, nós estamos abarcando esse estudo tanto sobre o homem à luz das Escrituras Sagradas, como sobre Deus. Irmãos, perdão, eu falei teontologia como estudo da finalidade, mas é o estudo de Deus e do ser de Deus, né? Quando eu fizer isso, por gentileza, né, me corrijam. Fiquei aqui aguardando um pouquinho, mas ninguém se manifestou. Então, meus irmãos, olha, o calvinismo, inclusive, ele foi até acusado pelo luteranismo como não sendo uma teologia cristocêntrica, mas teocêntrica, né? Porque tem essa ênfase de dar glória a Deus, de glorificar e enaltecer o Senhor. Mas, amados, quem aponta para o Senhor está apontando também para o Filho. É aquela relação trinitariana entre o Pai e o Filho. Olha, este é o meu filho em quem me comprazo, este é o meu filho, a ele ouve. E o filho, por sua vez, diz, olha, eu não falo nada de mim mesmo, mas do Pai, tudo que eu faço é pelo Pai. Então, o calvinismo, ele entende que a glória ao Senhor, ela é uma premissa que deve suplantar todos os outros propósitos da vida humana, como nós vemos no nosso breve catecismo, logo na primeira pergunta, né, que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Quando nós compreendemos os efeitos do pecado sobre a mente humana, sobre o entendimento humano, sobre as ações humanas, nós chegamos à conclusão de fato de que, olha, o pecado, ele afetou não somente o homem, mas todo o cosmo criado. Daí essa desarmonia, esse caos, esse desequilíbrio, não somente no homem como indivíduo, mas todo o universo criado, catástrofe, morte, injustiça, desigualdade. É por isso que Jesus disse, né, que o pobre sempre vai existir, devido às consequências do pecado no mundo. Então, quando nós falamos, né, dos 5 pontos do calvinismo, nós também estamos percorrendo, né, tanto a doutrina do pecado, como a doutrina do homem, a doutrina de Deus, os seus atributos. É algo que está presente nos 5 pontos do calvinismo, bem como também o papel e a obra do Espírito Santo. É considerar todas essas coisas. Mas como nós vimos no domingo passado, calvinismo não se restringe aos 5 pontos. Que isso fique claro. Os 5 pontos do calvinismo dizem respeito à soteriologia reformada, ao estudo da salvação numa perspectiva reformada. Então, estudar o calvinismo é estudar a doutrina de Deus, do homem, do pecado, de Cristo Jesus, bem como do Espírito Santo, que nos é o penhor, né, que nos garante a preservação até aquele grande e glorioso dia. Continuando. O fundamento da doutrina calvinista encontra-se na declaração bíblica fundamental e literalmente verdadeira de que Deus salva pecadores, como observa Parker. A salvação de pecadores totalmente corrompidos é obra exclusiva de Deus. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo quem salva, redime e expia. A vontade e a iniciativa para a salvação é de Deus, o Pai. A redenção é realizada pelo Filho, e a aplicação dessa obra é operada pelo Espírito Santo. Colocando de outro modo, é Deus quem concede vida a mortos, somente Ele tem poder para vivificar os mortos em delitos e pecados. O estado de morte espiritual em que o homem se encontra e o caráter soberano de Deus são os fundamentos da doutrina calvinista. Isso aqui é essencial. Como nós vimos também na quarta-feira passada, meus queridos, essas verdades foi defendida por Agostinho, foi defendido por João Calvino, Zwingli e tantos outros, Beza, Melanchthon, mas são verdades que estão nas Escrituras Sagradas, que a igreja, na Idade Média, sufocou, enaltecendo as obras humanas. Mas essas verdades que nós estamos estudando sempre foi defendida
por homens comprometidos com as Escrituras Sagradas e que se utilizam de uma exegese boa, equilibrada, interpretando o texto não segundo a sua capacidade, a parte da intervenção do Espírito Santo, mas interpretando o texto à luz das Escrituras Sagradas, pois a Escritura interpreta a Escritura. Então, queridos, só aqui uma aplicação aqui para nossas vidas em cima desse tópico aqui, né? Vejam que as Escrituras, meus irmãos, colocam as três pessoas da Trindade ativamente na salvação. O Pai nos elegeu, o Filho encarnou para propiciar os nossos pecados, o Espírito aplica a pessoa e obra de Cristo Jesus. Pare para pensar em quem você era, né? E o que o Deus Trino fez por mim e por você. Amados, nós somos tão ingratos ao Senhor. As nossas orações são tão superficiais, porque geralmente é pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas. Às vezes, os cânticos que nós entoamos ao Senhor são tão rasos, porque sempre se volta para nós, para o nosso bem-estar, para o que nós queremos, para o que nós aguardamos. Mas vejam a beleza também de um bom hino que reflete as Escrituras Sagradas. Aquele hino que nós cantamos hoje pela manhã, O Teu Povo. É um cântico que glorifica o Cordeiro Imaculado. É um cântico que não tem tanta preocupação, não tem aquela preocupação do seu bem-estar, de lhe colocar diante das situações que se sobressaem as dificuldades. As nossas músicas devem ser assim. As nossas reflexões devem ser assim. É por isso que eu, comentando com um irmão, comentando não, né, refletindo sobre uma pregação que eu ouvi há pouco tempo, né, de Josué, né, levando o povo para a terra prometida. Meus irmãos, que sermão pobre, porque não houve Cristo naquela pregação. E vejam que o autor aos Hebreus diz que o Senhor ele tem um outro descanso para nós. Josué, com toda a sua habilidade, com toda a sua capacidade, ele levou o povo à terra prometida de fato. Só que os israelitas nunca conseguiram subjugar todos aqueles povos definitivamente. E o autor aos Hebreus diz que há um descanso para nós, que é superior àquele descanso terreno usufruído pelos israelitas. Então, Cristo Jesus, ele consegue para nós definitivamente aquilo que Josué não conseguiu definitivamente para o seu povo. Sempre houve percalços, obstáculos, mas para Cristo Jesus não. Então, aquela terra prometida ali era apenas um lampejo de uma terra gloriosa, eterna e absoluta para o povo do Senhor. E Cristo Jesus vai levar todo o seu povo a essa terra prometida. Amados, pregação que não tem Cristo como foco, não é pregação. Se eu vou pregar no Antigo Testamento e não consigo ver Cristo ali presente, eu não preguei a Cristo. Porque Cristo ele deve ser o centro das pregações, das reflexões, dos cânticos entoados. Ele deve ser o centro. Tudo é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando eu olho, né, o Deus que nos elegeu, o Filho que se entregou na cruz do Calvário, o Espírito que nos aplica a redenção adquirida por Cristo Jesus, amados, nós temos que ser gratos, nós temos que louvar o Senhor. Não são as circunstâncias terrenas que poderá nos separar do amor dEle. O cristão que entende essa verdade não vai passar pela sua cabeça rejeitar o Senhor Jesus Cristo pelas lentilhas deste mundo, como fez Esaú.
Ele não vai trocar aquilo que ele possui por qualquer coisa deste mundo, porque nada, como diz Paulo, é comparado àquilo que nós temos em Cristo Jesus. Então entenda o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando, como o subtítulo do livro, né, as antigas doutrinas da graça. E como eu estava falando para a classe de catecúmenos ontem, né, em Gênesis 3,15, há elementos ali escatológicos. Geralmente nós interpretamos Gênesis 3,15 só aplicando ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Mas há um elemento ali escatológico, aonde nós, por sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, também pisaremos a cabeça da serpente. Porque é o Pai quem nos garantiu isso. Ou seja, todo o trama, como diz Kevin Van Hose, né, todo o drama, melhor dizendo, o drama da doutrina, ou, como diz outros teólogos, né, o plano da salvação de Cristo Jesus, ou a teologia da aliança, diz respeito a esse Deus maravilhoso que decidiu nos salvar soberanamente, apesar dos nossos deméritos, apesar da nossa indignidade e apesar dos nossos pecados. Porque um único pecado é suficiente para Deus nos lançar no inferno para toda a eternidade. Mas Ele decidiu nos salvar em seu Filho Jesus Cristo. Queridos, como nós estamos vendo, a essência do calvinismo reside, portanto, na doutrina bíblica do eterno, imutável, soberano, incondicional e eficaz propósito de Deus. Os atributos divinos da independência, da imutabilidade, da onisciência, da onipotência e da eternidade, aliados ao claro e abundante ensino bíblico acerca da vontade eterna e soberana de Deus, não permitem que o calvinista creia em um Deus sujeito a contingências temporais, em um Deus que seja tomado de surpresas, ou que qualquer coisa no tempo ou na eternidade possam acontecer à parte da sua vontade. Né? Um Deus que está sujeito a decisões humanas não é soberano. Um Deus que é pegue de surpresa, poxa, eu me sacrifiquei por ti, mas olha o que foi que tu fez. Um Deus que é pegue de surpresa não é o Deus retratado das Escrituras Sagradas, pela sua onipotência, onisciência, pela sua imutabilidade, soberania, esse Deus eterno e soberano em seus propósitos, um Deus que está sujeito a contingências temporais, né, como alguns teólogos brasileiros, né, chegam a dizer com relação ao teísmo aberto, olha, Deus está aprendendo conosco. Né, ele não sabia dessa catástrofe. Né, ele é criador, ele é soberano na salvação, mas ele não sabia, ele está aprendendo conosco. Meus irmãos, se Deus está aprendendo conosco, ele é tão imperfeito quanto nós. As Escrituras nos apresentam um Deus que está no controle de todas as coisas, que tudo concorre para o louvor da sua vontade e glória. Veja aí no livro, né? Veja o que o autor da Epístola aos Hebreus, né? Assim pensam os calvinistas, né? Creem em um Deus imutável em seus propósitos, conforme Hebreus 6,17. Assim como Tiago, que crê em um Deus em quem não pode haver variação ou sombra de mudanças. Tiago 1,17. Né? O calvinista exclama juntamente com Jó, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Jó 23,13. O calvinista declara com o salmista, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmo 33:11. A conclusão do calvinista é, portanto, a conclusão do apóstolo Paulo. É Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade soberana, livre e imutável de Deus é a premissa fundamental do calvinista. Tudo gira em torno dessa verdade
bíblica. Então, vejam, meus irmãos, que o calvinista nada mais faz do que expor a Escritura Sagrada. Não há sombra, variação de mudanças em Deus. Ele é imutável. Ele decretou todas as coisas. E o conselho da sua vontade vai prevalecer por todas as gerações. O querer, o efetuar, é de Deus segundo a sua boa vontade. Não se trata de pegar um nome humano e enaltecer como se esse nome fosse tão valioso como o nome de Cristo Jesus. Não se trata disso. Mas se trata de um sistema teológico histórico que enfatiza determinadas verdades em resposta a outro sistema teológico que corrói as Escrituras Sagradas. É isso que nós estamos vendo. Amados, falar da vontade humana como aquela que determina é fácil. Se você chegar para um ímpio, ele diz que tem livre-arbítrio, que a vontade dele impera. Se você chegar para uma pessoa que não tem comprometimento algum com as Escrituras Sagradas, ele vai dizer que ele é senhor do seu destino, é senhor da sua história, da sua vida, da sua existência. Mas o que é que Paulo diz no Areópago? Nele existimos e nos movemos. A nossa existência é derivada. Eu não tenho poder sobre a minha existência, nem sobre a sua existência. É o Senhor quem tem. E as nossas vidas vão até onde o Senhor permitir. Ele está no controle de todas as coisas. Agora também eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que nós devemos ter sabedoria em expor essas coisas. Você não pode chegar para um ímpio, olha, você não tem livre-arbítrio, você está morto em delitos e pecados, porque você vai confundi-lo teologicamente. Ele não conhece. Isso que nós estamos estudando é para nós cristãos amadurecidos e nos firmarmos ainda mais nessas verdades. Você não vai chegar para um incrédulo falando de calvinismo. Não, porque Calvino diz... Não há sentido. Deixa eu ilustrar com a seguinte história, né, que os pastores calvinistas tendem a falar. Meus irmãos, uma igreja começou a conhecer o calvinismo. Né? E algumas pessoas, né, seguiam o sistema calvinista e outras o sistema arminiano. Uns diziam, olha, Deus é soberano. Os calvinistas diziam, olha, Deus é soberano na salvação, você não pode escolher, é Ele quem lhe escolhe. Os arminianos diziam, não, é você quem escolhe Deus. Você tem sim a capacidade de escolhê-lo, então escolha-o. Aí, devido a essas ênfases, a igreja se rachou, se dividiu, se tornou duas igrejas. Aí tinha um novo convertido, que chegou, né, para a igreja calvinista, ele disse, não, vou para aquela igreja ali, familiarizei mais com aquelas doutrinas ali, embora não entendendo muito. Aí o pobrezinho do novo convertido chegou lá e disse assim, meus irmãos, eu escolhi ficar aqui. Você não tem poder para escolher, não. Saia daqui, seu arminiano. Aí o arminiano, aí o novo convertido, foi para outra igreja. Rapaz, então vou para outra igreja. Os calvinistas não me receberam, então vou para outra igreja. Quando chegou lá na outra igreja, o pobrezinho disse assim, do novo convertido, olha, eu não tive escolha, eu tive que vir para cá. Aí os irmãos disseram, sai daqui, seu calvinista, né? Aqui não tem lugar para você, não. Então, a ideia, meus irmãos, é só nós termos equilíbrio, né, no que nós vamos falar, principalmente para um novo convertido. Diga lá, meu irmão. A vontade... Sim, sim. É.
A pergunta é que a ideia é que algumas pessoas dizem, olha, nem tudo é a soberania de Deus. Só que, meus irmãos, como diz a nossa confissão, no capítulo 3, nós estamos até estudando, né, do decreto eterno de Deus nas quarta-feiras, né? Não há muitos decretos, só há um decreto, o decreto divino que permeia todas as coisas. O que nós temos que entender é que há a vontade decretiva e a vontade preceptiva, que pode responder melhor isso, né? A vontade decretiva de Deus é aquela vontade que há de acontecer independente de qualquer coisa, mas sem Deus anular a vontade humana e sem ser o responsável, o autor do pecado. A vontade decretiva de Deus há de se concretizar, como diz Jó. Eu bem sei que os teus planos, né, eu sei que o meu Senhor vive e por fim, hã? E nenhum plano dele pode ser frustrado. O meu Redentor vive. A vontade decretiva de Deus é o ato pelo qual ele decide todas as coisas segundo a sua vontade, e isso há de acontecer. A vontade preceptiva de Deus é a sua vontade revelada. Isso aí o homem quebra. Ele pode quebrar. Então, a vontade preceptiva do Senhor, que é a sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas, é quebrada, como os mandamentos e muitas outras coisas. Então, isso... Agora, claro, tudo o que acontece está no centro da vontade do Senhor. Ele reina sobre todas as coisas. Tá certo, meu irmão. Pode ir, viu? Deus lhe abençoe. Até a noite, se Deus quiser. Então, amados, ainda continuando nesse primeiro tópico, e eu vou tentar encerrar esse primeiro tópico. Aí no próximo domingo, nós vamos continuar. Esse livro aqui, meus irmãos, eu não quero dar um capítulo por domingo, porque é bom a gente ir devagarzinho e vamos até onde nós aprendermos, tivermos estudado e ficar claro para nós. Viu? Então, como estava falando aqui com o presbítero Leomar, sim, o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. E o seu decreto permeia toda a existência humana. Mas como diz a nossa confissão no capítulo 2, sem Deus anular a vontade humana e sem ser o autor do pecado. A melhor resposta para essas questões é como nós vimos na quarta-feira, né? O ímpio, ele sempre vai julgar a Deus, que é a ideia de murmuração. Né? Ele sempre vai julgar a Deus se colocando como justo. Como é que Deus permite isso? Né? Mas a melhor forma de nós respondermos isso é porque quando o pecado entrou no mundo, trouxe caos, desordem, desarmonia em tudo. Não somente o homem como um indivíduo, mas também toda a natureza. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, que a terra geme. Geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque Deus ele também tem um propósito com essa natureza. Né? Ele há de restaurá-la para a nossa habitação. Agora, enquanto isso não ocorre, não só há anomalias no homem, pois o homem ele está caminhando para uma autodestruição fisicamente, como também na natureza. O pecado trouxe toda a mazela de consequências miseráveis, desastrosas. O pecado arruinou, essencialmente, toda a estrutura do universo criado. O homem, como imagem e semelhança de Deus, e a natureza também. E somente o Senhor pode restaurar, tanto o homem como a natureza. De que se queixa o homem? Justamente, queixe-se dos seus próprios pecados. Mas o homem não quer se queixar dos seus pecados. Quer achar um culpado. Né? Foi a mulher que tu me deste.
Meus irmãos, Adão não estava culpando sua mulher, não. Ele estava até culpando o próprio Deus. Olha, foi a mulher que tu me deste. Essa mulher aí foi o Senhor quem me deu. Né? Se o Senhor não, talvez se o Senhor não tivesse me dado ela. Então, o homem sempre vai querer, o homem, a parte de Deus, sempre vai querer culpar Deus e providenciar a veste de salvação. Né? O homem se cobriu com folhas, mas como Deus é misericordioso e bondoso. O que foi que o Senhor fez, meus irmãos? Matou um animal e os vestiu. É o Senhor quem nos veste com vestes de salvação. Se não for Ele, pobre de nós. Amados, eu vou encerrar aqui. Algumas outras questões para nós considerarmos. Vamos ficar no próximo domingo. Gostaria que vocês se colocassem de pé.